E aí, rapaziada? Então, eu vou falar um pouco sobre pneumonia, dando uma introdução à pneumologia, tá? Eu vou avançar também um pouco sobre pneumologia, que é importante, né? Na área clínica, meu nome é Gustavo e vamos lá. Bom, o que vai ser pneumonia? A pneumonia vai ser uma doença inflamatória aguda que vai cometer os pulmões ou seus alvéolos, tá? Basicamente isso. É... Os alvéolos, eles são a parte funcional do pulmão, é o parênquima pulmonar. Então é muito importante que não tenha, né, essa como eu posso dizer, essa doença inflamatória, porque vai prejudicar na questão do paciente em si, no seu bem-estar. É, a gente tem que saber também que, como na parte, na sua via aérea superior, que é a parte da bucofaringe, orofaringe, né, e nasofaringe, elas são muito colonizada, tem muitas bactérias, vírus, etc. E passa diretamente. Então, a gente respira, a gente abre a boca, então sempre passa, né, esses micro-organismos. Para que tenha para que tenha uma pneumonia, a defesa da nossa via aérea superior precisa estar comprometida, tá? Ou via aérea inferior também. Então, eu vou dar um exemplo. Os cílios, as células ciliadas, elas ajudam na parte da defesa da, a respiração, né? Eles ajudam na parte dessa defesa. Então, se isso está prejudicado, a gente pode ter maiores chances de ter uma pneumonia, por exemplo. Então, uma pessoa saudável dificilmente vai ter uma pneumonia, né? Então, já que para contrair essa, essa doença, precisa, né? Como eu falei, precisa, a defesa precisa estar prejudicada, por assim dizer. Bom, e quais são os tipos de pneumonia existentes? A gente tem pneumonia bacteriana, fúngica, viral, que é basicamente os agentes etiológicos, né? Tem pneumonia química hospitalar da comunidade também. É... São pneumonias que são vários tipos, né? E seu tratamento é diferente, mas eu vou falar aqui uma pneumonia de forma geral, tá? Uma pneumonia bem generalizada. É... E eu vou dar mais atenção principalmente à parte bacteriana. Tá, então quais são os fatores de risco para uma pessoa ter uma pneumonia? Bom, a pneumonia, como eu falei, a defesa do corpo humano, na parte da via inferior, ela precisa estar prejudicada. E quais são os fatores que vai aumentar e que vai fazer com que a gente tenha essa defesa prejudicada? Primeiro, a idade, né? Então, você sabe como a idade é um fator. A idade, basicamente, todas as doenças, ela influencia, né? Um fator de risco. O tabagismo, que é muito influente, né, nessa parte. Por quê? O tabagismo, ele, que nem eu falei dos cílios, né, eu dei o exemplo dos cílios, das células ciliadas. O tabagismo, ele das suas substâncias, ele vai mudar, né, a função dos cílios, vai fazer com que os cílios eles se paralisem. Se for um tabagismo crônico, né? Uma pessoa que fuma muito cigarro desde poucos anos, etc. E vai fazer com que os cílios eles se paralisem e tem essa perda dessa defesa, né? Uma das defesas do corpo humano e vai prejudicar essa defesa. Outro fator também vai ser a doença pulmonar obstrutiva crônica, que eu vou também apresentar mais posteriormente, né? Diabetes mellitus, doenças autoimunes, doenças oncológicas, que vai ser o câncer, né? Doenças que afetam a parte da funcionalidade das células. E o etilismo. O etilismo é novo. Descobriram esses tempos atrás que o etilismo também tem influência nessa parte da defesa, né? Das vias aéreas. Bom, de qual que vai ser os agentes etiológicos mais comuns? Bom, como eu falei, vou dar uma atenção maior nas bactérias, né? Que vai ser as bactérias gram-positivas, gram-negativas e as bactérias atípicas. As bactérias gram-positivas vai ser o streptococo, e que nada mais nada menos que é o pneumococo, né? Os estréptos de forma geral, então os estréptos eles fazem parte das bactérias gram-positivas, e os estafilos, estafilococo e etc. Os gram-negativos, a gente pode citar, por exemplo,
a Haemophilus influenza, Moraxella e o Pseudomonas. A influenza e o Pseudomonas é mais comum, né? Nessa parte das bactérias gram-negativas. E as bactérias atípicas, como o Mycoplasma e o Plasmídio. Então, por exemplo, Plasmídio pneumoniae pode fazer também com que a gente tenha uma pneumonia bacteriana. E os vírus, a gente pode citar, por exemplo, o rinovírus e adenovírus. Porém, os vírus, eles, segundo estudos recentes, né, formam parte de 1/3 dos casos de pneumonia. Então, os vírus vai ser bem comum, assim, né, para que uma pessoa tenha pneumonia. Tá, e como a gente vai fazer o diagnóstico dessas pessoas que têm pneumonia e que chegam no consultório, e como a gente vai saber que essas pessoas têm pneumonia, né? Bom, a pneumonia, que nem eu falei, vai ser uma inflamação aguda dos pulmões. Então, tudo que estiver relacionado à parte da via superior, nós pode ficar de olho para suspeitar de uma pneumonia. Por exemplo, tosse, expectoração, dor torácica e febre. Tosse é comum, né? Expectoração é quando sai o catarro, né? Febre também, febre indica a parte de uma infecção, né? E a dor torácica, é importante a gente mencionar que às vezes o paciente pode estar com dor torácica, mas de uma dor torácica mais muscular. Por exemplo, quando ele se mexe, ou quando ele deita, alguma coisa assim, então pode ser uma dor muscular, que não vai entrar no caso de pneumonias. Porém, quando a gente tem, por exemplo, pacientes que dói quando vai fazer a respiração, então isso pode ser também com que aconteça, né? Com que pode dizer que indique pra gente uma pneumonia no paciente. O exame físico. O exame físico é bem geral, então a gente vai ver a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão, saturação de oxigênio, temperatura e a gente vai tentar fazer a ausculta pulmonar, né? Então a gente vai fazer a ausculta pulmonar. E se tiver crepitação, nós já pode suspeitar já de uma parte de pneumonias. E outra coisa também que é importante no exame físico é ver se o paciente está usando os músculos acessórios da respiração. Sabe que o principal músculo da respiração é o diafragma. Porém, os intercostais, eles funcionam como músculos acessórios. Então, se o paciente estiver usando os músculos acessórios para respirar, a gente também já pode associar isso com uma pneumonia. E exames de imagem, a gente pode usar a radiografia do tórax, né, que é muito usada, que é o PA, né, posterior anterior, e uma de perfil. Aí a gente vai ver se vai ter algum edema, um derrame, um empiema. O empiema vai ser, no caso, o acúmulo de pus, né? E a gente pode ver também uma ultrassonografia. A ultrassonografia também é novo, ultrassonografia de tórax. Foi em 2017 que começaram a ver essa parte da ultrassonografia. Porém, como tudo a parte do ultrassom, a pessoa, né, o responsável tem que ser muito bem qualificado para conseguir ver, né, identificar e etc. Então, esse vai ser o exame de imagem que a gente pode fazer também. Então, o diagnóstico a gente vai fazer basicamente isso. Vai analisar o paciente e ver se ele vai ter alguma alteração nessa parte respiratória, né? Então, agora eu vou falar um pouco sobre avaliação do grau do paciente. Isso é importante porque, por exemplo, existem pessoas que têm pneumonias, existem pessoas que também têm pneumonias. Então, por exemplo, as pneumonias, os efeitos que a pneumonia vai dar no paciente vai depender muito da sua parte de comorbidade e dos seus sinais, né, que a pessoa vai apresentar pra gente. E com isso a gente pode ver quem vai ter um risco menor e quem vai ter um risco médio e quem vai ter um risco maior. E também vai estar associado com o nosso tratamento, né? Por exemplo, eu não vou tratar uma pessoa de risco baixo com os remédios do risco alto, por exemplo. Eu quero dizer, a gente vai separar essas pessoas do risco maior, do risco baixo para o risco maior. E como a gente vai fazer isso? A gente tem uma escala chamada escala de Kurb, Kurb 65. Cada letra significa uma coisa que a gente vai ter que avaliar. Então, por exemplo, o C do Kurb vai significar nível de consciência. Então, o paciente chega pra gente e tem um nível de consciência ok, a pessoa tá ok, então a gente pode já analisar, né, essa parte da consciência. U vai ser uma ureia, e nesse caso a gente vai precisar de exames de laboratório, né, pra ver, porque tem como ver a ureia da pessoa só vendo, né, etc. Então,
A gente vai ter que ter uma ureia mais que 50. O R vai ser a frequência respiratória, que vai ter que ser mais de 30. O B vai significar a baixa pressão arterial, então uma pressão menor que 90 por 60 milímetros por mercúrio, milímetros de mercúrio. E 65 vai ser a idade, então a pessoa estiver maior que 65 anos. Tá, a gente já tem isso, a gente já tem o que cada um significa. E se cada um que for positivo, por exemplo, nível de consciência, a pessoa está com nível de consciência ruim, então a gente adiciona um ponto. Se a ureia está maior que 50, a gente adiciona 2, a gente adiciona mais um ponto. A frequência respiratória está maior que 30, então a gente adiciona mais um ponto. Pressão arterial baixa, menor que 90 por 60 milímetros de mercúrio. A gente adiciona mais um ponto. Se a pessoa tem mais de 65 anos de idade, é mais um ponto. Com isso, a gente vai fazer e vai classificar. Se a pessoa tem 0 pontos, ela é de risco baixo, tá? No risco baixo, a gente vai mandar ela para casa, mas a gente vai pedir para ela voltar, né? Eu vou falar um pouco sobre o tratamento depois. A gente vai pedir para ela voltar e a gente vai dar amoxicilina e clavulanato, tá? E aí, em caso de comorbidade, a gente vai dar azitromicina, que eu também vou falar posteriormente. No risco médio, a gente vai dar ceftriaxona, tá? Ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração, também vou falar posteriormente. E 3 e 4 vai ser risco alto, que vai ser uma internação direta. Então a gente nem vai chegar no paciente, nem nada disso. A gente só vai ser uma internação direta, por assim dizer. Ah, e outra coisa. Uma escala que a gente tem é o QSOFA, que vai ser uma escala que a gente vai usar para sepse. Tá? A sepse vai ser quando a gente tem uma infecção generalizada do corpo. Eu vou falar isso posteriormente também, não vou entrar em detalhes. Essa parte de sepse, né? Mas daqui a alguns tempos, daqui a algumas semanas, alguns meses, eu vou falar sobre isso. Quando vier o sistema geral, né? Quando falar do sistema geral do corpo. E eu vou falar do tratamento agora. Bom, eu falei, né, que o tratamento a gente vai consistir no risco baixo em amoxicilina e clavulanato. Amoxicilina e clavulanato vão ser antibióticos, tá? Que vão ajudar na parte como eu posso dizer? Na parte de tratar mesmo as partes do paciente. Então, se o paciente vai ter uma doença, vai ter uma pneumonia bacteriana, possivelmente esse amoxicilina e clavulanato vai já ajudar, né, nessa parte. E principalmente atacando as bactérias gram-negativas. E o tempo de tratamento vai ser de 5 a 7 dias, tá? Quando a gente vai falando do... Ah, e outra coisa. Nesse risco baixo, a gente vai estratificar também o risco baixo. Sem comorbidade, a gente vai dar amoxicilina e clavulanato. Porém, se o risco baixo tiver comorbidade, alguma comorbidade, então a gente vai dar amoxicilina, clavulanato e a gente vai adicionar azitromicina também, tá? E vai ser de 5 a 7 dias esse tratamento. A gente vai pedir para o paciente voltar no dia seguinte, ou voltar depois de 48 horas, se ele se sentir pior, ou se ele tiver se ele não tiver melhorado, e aí ele vai voltar e a gente vai mudar o tratamento. O risco médio, a gente vai usar ceftriaxona, tá? Ao invés desse amoxicilina e clavulanato. Ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração, que eu vou falar um pouco sobre isso também. E a gente vai colocar também a azitromicina, nesse caso. Vai ser de 7 a 9 dias de tratamento. E o risco alto é a internação direta. Então a gente vai internar o paciente, né? Não vai indicar nenhum remédio para ele, não. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre os medicamentos e acabou. Bom, eu falei aqui sobre 3 medicamentos, basicamente, né? 4 medicamentos. Amoxicilina, clavulanato, ceftriaxona e azitromicina. Bom, quais são desses remédios, quais são os mais importantes? Vai ser os beta-lactâmicos. Por quê? Os beta-lactâmicos, eles são da família da penicilina. E a penicilina a gente sabe que o Alexander Fleming descobriu, né, sem querer, lá em 1928. E ele foi originado por fungos, etc. E dentro desses beta-lactâmicos, a gente tem a amoxicilina e a cefalosporina, por exemplo. Então,
é um antibiótico, né, claro. E essa amoxicilina e essa cefalosporina fazem parte do beta-lactâmicos. E aí, dentro da cefalosporina, a gente vai ter essa cefalosporina de primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. No caso que eu falei, a gente falou da ceftriaxona. Ceftriaxona vai ser de terceira geração. Vai ser uma cefalosporina de terceira geração. E esses beta-lactâmicos são muito bons para bactérias gram-negativas, né? Que nem eu falei. Então, influenza, né? Que eu tinha mencionado. Qual outro que eu tinha falado também? A influenza, pseudomonas e etc. Então vai ser muito bom para eles. Cara, acabei saindo do bagulho. Então, e outro antibiótico que a gente vai ter também vai ser os macrolídeos, que são formados pela eritromicina, claritromicina e azitromicina. Aqui a gente tem também o uso da azitromicina, né? Nesse caso. E as quinolonas. As quinolonas também são antibióticos, que, por exemplo, levofloxacina e amoxifloxacina. Esses quinolonas são boas, porém não é muito usado porque elas vão induzir a resistência das bactérias, né? Então, pode ser que as bactérias evoluam, né? Ganhem resistência e piorem, né? Nossa situação aí com o paciente. Então, basicamente isso. Pneumonia, bem tranquilo, bem de boa. Dando uma introdução aí na pneumologia que eu vou falar mais sobre posteriormente.